Na nossa última sequência de aulas práticas, né, nós discutimos como carregar dados, né, importar dados para o R, manipular os dados, criar variáveis, reestruturar a base de dados e fazer figuras. Então foi esse o nosso objetivo, quer dizer, começar a conversar sobre dados. Tudo isso é fundamental, tudo isso faz parte de qualquer trabalho empírico, trabalho aplicado de dados. Inclusive fazer figuras, tanto para colocar no seu texto final, seja um relatório para o seu chefe, seja um artigo acadêmico, uma tese, um livro, quanto também, às vezes, para você dar uma olhada. Aí não precisa tomar tanto cuidado com cores e tudo isso, mas você quer dar uma olhadinha nos dados, isso é muito útil. Nessa aula, eu vou falar de regressão. Eu entendo que a maioria de vocês aqui, ou provavelmente todos, já fizeram os cursos de econometria e já dominam essa parte de regressão. Então, é mais aqui a operacionalizar no R, é mais aqui esse o objetivo. Se alguém aqui não fez, eu vou pedir para que olhe isso aqui como um tutorial, né, um hands-on para como fazer. E segura um pouco, talvez isso dê vontade de fazer melhor os cursos de econometria, onde você vai aprender as teorias que estão por trás de tudo isso que eu vou fazer aqui. Mas eu não vou entrar em teoria, não é meu objetivo. Então, o plano aqui é só como eu faço regressão no R. Para motivar a discussão, eu vou usar o texto do Mankiw, que nós discutimos em sala, foi nosso primeiro vídeo dessa unidade, é aquele texto lá do Capital Humano que o Mankiw faz. Então, eu vou tentar reproduzir o trabalho do Mankiw aqui nessa nossa aula. Só para motivar, só para motivação. Podia ter feito com dados quaisquer, mas é legal quando você vê que você está reproduzindo, pelo menos eu acho, reproduzindo um trabalho. Para isso eu vou precisar carregar uma série de bibliotecas, né? As libraries já estão carregadas. Tidyverse é aquela para arrumar dado, eu sempre carrego, porque é sempre útil. DigTames para fazer gráfico, não acho que nem vou fazer gráfico aqui, mas é bom ter. Essa aqui é uma nova. Essa aqui, como o nome está dizendo, é para pegar dados de outros softwares. E aqui vai ser do Stata. Por quê? Porque o dado do Mankiw está salvo no Stata, pelo menos o que eu consegui. E como nós vamos reproduzir, é bom usar os dados que ele usou. Então, para ler dados de fora, essa biblioteca aqui ajuda. Stargazer é uma biblioteca para fazer tabelas, bem legal, ela gera até o código LaTeX para você colocar no seu texto, se você usa LaTeX. Nós não vamos fazer isso aqui, mas nós vamos gerar o dado aqui na nossa área de trabalho, as tabelinhas arrumadas. CAR e LM Tests são para fazer testes, são pacotes estatísticos de alguns testes que nós vamos utilizar. Então vamos lá, esse é o conceito. Eu acho que eu já passei o dado para cá, mas é sempre bom garantir que está, então para cá, né? Então eu estou trabalhando no meu diretório aqui desse curso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar os dados. Vejam que o dado é DTA, que é a extensão do Stata, mas o R vai ler direitinho. Então, o R não leu direitinho. Eu vou dar uma pausa, porque eu não botei o dado no diretório. Então, rapidinho, vou correr ali para pegar o dado, já volto. Pronto, voltei, né? Esse gravador é legal, porque ele tem uma pausa, o outro que eu usava não tinha, era bem complicado. Agora sim ele vai carregar. Se não carregar de novo, eu juro que eu apago esse vídeo e vocês não vão ver nem o primeiro. Vamos lá. Agora carregou direitinho. Está aqui a minha base de dados, com as variáveis todas que ele está utilizando. Eu descrevo aqui as variáveis. Então, a primeira variável, number, é um número para identificar cada um dos 121 países. Country é o nome do país. N é uma dummy. Vocês lembram que ele fazia 3 amostras, né? Então, N é para definir essas amostras. O primeiro é se petróleo não é indústria dominante no país. A segunda I é aquela amostra intermediária, se o país faz parte. E a terceira O é se ele faz parte da OCDE. Então, isso aqui é só para definir as 3 amostras. RGDPW60 é o PIB real por população e idade efetiva no ano de 60. RGDPW 85 é em 85, né? Que é o período que ele analisa. Pop Growth é a taxa média de crescimento da população entre 60 e 85. E Y85 é a taxa de investimento. School
é a proxy de capital humano que ele utiliza. Então, são as variáveis, tem mais variáveis no DataFrame, se vocês perceberem, mas é porque tem as transformações. Eu já podia pegar a transformação dele, mas eu vou fazer aqui para a gente fazer junto. Então, essas são as variáveis que nós vamos utilizar. Bom, a equação que nós vamos fazer a regressão é essa daqui, né? ln de y, a primeira parte, né? Onde ele faz sobre a renda. Então, constante mais A1 menos A ln de S, menos A1 menos A ln de NG delta, mais erro. Aqui eu vou só arrumar os dados para ficar tudo funcionando. Então, eu vou botar como numérico, que não está como numérico. Na verdade, se você quiser saber como foi, porque é uma importação, né? Às vezes ele lê errado. Então, eu posso dar uma olhada aqui para fazer essa importação. E o que está acontecendo aqui, ó, esse STR é de estrutura, de structure, ele dá a estrutura de dados, e ele vai dizer um data frame com 121 observações de 11 variáveis, nós sabíamos, está aqui. A number é inteiro, country é um caractere, joia, NIO como inteiros, RGD como, esse aqui está como inteiro, eu vou querer transformar em numérico, os crescimentos ele já botou como numérico, a diferença é que inteiro é número inteiro, né? Obviamente, o numérico permite número que não é inteiro, usa o formato float. E o resto numérico. Então, aqui estão as variáveis, são essas as variáveis e a classe das variáveis e um jeitão das variáveis. Ele faz, é um comando muito útil quando a gente puxa dados para saber que tipo de coisa a gente puxou. Então eu vou transformar em numérico aquelas que estavam como inteiro, que eu quero como numérico, e vou passar log em todo mundo. Então mutate, eu podia ter feito uma chamada só de mutate, eu fiz as duas só para diferenciar um do outro. Então está aqui. Está feito. Bom, vamos agora então para as regressões. O comando de regressão, e no final lá da aula anterior eu tinha comentado, é o comando LM, de Linear Model. A maneira de usar o comando é essa daqui, variável, a variável que você quer explicar, no caso aqui é o PIB em 85, né, o PIB por trabalhador em 85, e as variáveis explicativas, no caso aqui a taxa de investimento, a taxa de poupança, né, e o LNGD, que é o log do N mais G mais D. Aqui está um L na frente porque está tudo em log. Esse comando aqui é porque o dado é MRW, isso aqui é fundamental, dizer para ele onde está o dado, e aqui é para fazer um subconjunto dos dados. Qual é o subconjunto? Onde N igual a 1. Por que 2 iguais? Porque aqui tem a questão, assim, o igual, ele está dizendo faça que isso seja igual àquilo. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, eu vou dizer que x igual a 5, x 5. Em várias situações, principalmente de definição de variável, é recomendado usar essa setinha aqui no lugar do igual, como está aqui, ó, exatamente para não dar muita confusão. Deu o valor 5 a x. Aqui é mais claro o que está acontecendo. Deu o valor 5 a x. Dentro de funções, não, muitas vezes não faz isso. Esse igual, ele é o lógico. Ele está perguntando n igual a 1. Então ele diz, eu quero que n seja igual a 1. Ele não está dizendo, bote o valor 1 em n. Ele está testando se n é igual a 1. Por exemplo, eu posso fazer x igual a 3. Falso. Por quê? Porque x é 5, né? Eu sei que x é 5. Então, se eu botar x igual a 5, aí é verdadeiro. Eu posso perguntar se x é maior que 5. Falso. Ele é igual a 5. Mas se eu perguntar se x é maior ou igual a 5, aí é verdadeiro. Então, esse igual, ele é o do lógico da coisa. Ele quer saber isso. O que ele está dizendo aqui é faça o conjunto onde n dos valores onde n é igual a 1. É isso que ele está dizendo, que é exatamente a minha primeira amostra. Então, eu vou fazer aquela primeira coluna que tem essa amostra. Para fazer as outras, é só depois substituir n por i por o. Então, está aqui a regressão. Está aqui o comando de regressão. A regressão está feita. A regressão já está feita. Vamos tirar esse x daqui para não ficar incomodando a gente. Foi só para dar meu exemplo. Deixa eu removê-lo da minha lista de variáveis. Tiro x. Bom, quando eu faço uma regressão, o R bota isso numa classe
nesse objeto reg1, e é lá que está as informações da regressão. Vamos falar rapidinho sobre isso. É uma lista. Lista é a maneira mais complexa que o R tem para armazenar informações, porque ele permite qualquer coisa de qualquer dimensão. Qualquer coisa é sempre muito, mas uma margem muito grande. Quando eu chamo o reg1, ele me dá a fórmula, ele me dá os coeficientes que eu estimei. Então, o intercept 5.40, esse aqui 1.424. Se vocês quiserem, peguem o texto do Mankiw e vão acompanhando. Vocês vão ver que está tudo batendo direitinho na casa decimal. O que tem nesse reg1? Tem um monte de informação nesse reg1. Aqui tem os coeficientes, resíduos, efeitos, rank, os valores aproximados e assim por diante, que você pode usar. Na aula passada, a prática passada, nós usamos aquelas funções, né, a augment, glance, tide, augment, e eu acabei de esquecer o nome da terceira agora, mas nós usamos aquelas funções do Bloom para poder pegar, o glance é de outro. Também é daquela conjunto de pacotes, mas é para ver a base de dados. Mas nós usamos aquelas funções para ver as informações do que tem numa base de dados. Foi o que nós fizemos na aula passada. Eu vou lembrar o nome dessas funções. Vou lembrar. Bom, mas nós usamos na aula passada. Eu acho que é glance, sim. É glimpse que é o outro. É glance. É glance, augment e tide. Ou nós podemos pegar direto. Por exemplo, se eu quiser ver os resíduos da regressão, está aqui todos os resíduos da regressão com método com base do R. Então você tem isso aqui. Ou você pode, que é o que você vai usar muito, pedir esse summary da regressão, que ele vai te dar aquilo que geralmente a gente coloca nos artigos, né? Aquelas informações que interessam, que vai ser o valor estimado para cada coeficiente, né? São aqueles mesmos coeficientes que estavam lá, o erro padrão, a estatística T e o p-value. Né? Então, normalmente, numa regressão, você está olhando para isso aqui. Se você gostar da estatística T, ela tem um valor crítico. Grosso modo, penso que é bom que esteja acima de 2, para você rejeitar a hipótese que esse coeficiente é 0. Então, você está dizendo que aqui não é 0, de fato deu tudo significativo. Ou tem gente que prefere olhar aqui o p-value para ver qual a probabilidade desse número ser observado sob a hipótese 0. E aí é muito perto de 0, menor do que 10, 16, você vê que os valores muito baixos, muito baixos. O padrão da nossa área é que isso aqui tem que ficar abaixo de 5%. Abaixo de 5%, isso aqui está válido. O R também bota essas estrelinhas, que significa o grau. Nesse caso aqui, está dizendo que está todo mundo no menor valor possível. E aí, se fosse 0,01, estava aqui. Com duas, se fosse 0,01, e aí vai dando... Desculpa, isso aqui é o contrário, né? Dependendo das estrelinhas, você vê. Mas não esqueça o estrelinha. Estrelinha não é bom de olhar, não. Você olha para cá e vê o p-value, que é o melhor. Você quer que esse valor seja inferior a 0,05 para você dizer que esse valor não veio lá da distribuição sob a hipótese nula, que seria esse coeficiente C0. Então, é isso que você está procurando aqui no R. Então, de novo, rodou a regressão, chama esse summary, vê aqui os coeficientes, os valores. Volto a dizer, se quiser olhar a estatística, a referência geralmente é que seja maior que 2. Se quiser olhar o p-value, ele nunca vai ser 0. Quando bota menor que 2 é elevado a menos 16, é que 2 é elevado a menos 16 é o menor número que o computador reconhece. É o menor número. Então, para o computador, isso aqui é 0. Tá certo? Então, quando vocês verem isso aqui, significa isso. Virtualmente é 0. Então, esse é como você lê uma tabela dessas. Eu vou fazer a segunda regressão. Agora, para a amostra intermediária, olhar o resultado da regressão. Vamos aqui, olhando. Está aqui de novo, todo mundo significativo. Reparem que os valores do p-value todos muito baixos, todos menores do que 0,05. Os valores de t todos muito altos em módulo, né? Quando é negativo, o t fica negativo também, porque o t é essa divisão aqui. É isso aqui dividido por isso que vai dar o valor de t. Por isso que alguns textos só reportam o valor estimado e o erro padrão, porque aí você já calcula o t. Hoje em dia é muito comum se reportar o p-value, né? Tem críticas ao uso de p-value, mas para aqui, para a gente, é o que se usa mesmo. E finalmente a terceira com O igual a 1. Com O igual a 1, que está pegando os países da OCDE.
Também tem o R2, né, que costuma se olhar para ver o quanto o modelo explica da variação dos dados. Você tem o R2 e a estatística F, que dá se o modelo explica, né, o grau de significância de todo o modelo, um teste conjunto, também com p-value aqui muito baixo. O Stargaze, como eu disse, ele faz tabelas para a gente. E ele pode gerar o texto já para o LaTeX. Quem usa aqui TeX LaTeX pode usar o Stargaze para ter suas tabelas. Eu estou usando aqui com type igual a text, porque eu vou querer um texto aqui na tela. Então está aqui a minha tabelinha, olha que bonitinha a minha tabelinha, já dizendo em cada uma das regressões 1, 2, 3, os coeficientes estimados, as estrelinhas para quem gosta, ele não está botando os p-values, mas ele bota o desvio padrão, um pouco aquele padrão que a gente estava olhando. Então você pode calcular a estatística T se você quiser. Também poderia calcular o p-value, mas se você tivesse as tabelas. E finalmente, aí você tem aqui o número de observações. O número de observações é 90. Você pode editar isso aqui se você quiser. Você pode botar, por exemplo, o p-value, se for do teu interesse. Você tem aqui o número de observações, né, vai ficando menor a cada rodada, o R2 de cada modelo e as informações relevantes. Está todo mundo aqui, as principais informações do modelo está aqui. Só para vocês enxergarem, se eu não tivesse feito isso aqui, se eu tivesse tirado esse type text, reg 3, ele me daria a linha de código no LaTeX. Isso aqui, você copia, cola, bota lá no LaTeX, sua tabela aparece. De novo, você pode editar o que você quiser, não tem problema nenhum. E para fazer em linguagem de internet, se você quiser botar aí num site que você tenha, eu acho que é type HTML, eu não tenho certeza porque eu não costumo usar isso, mas está aqui então, a tabela veio em HTML. Então, você também, de novo, copia, cola lá na tua página, que a tabela já vai para lá e, naturalmente, você pode editar, desde que você saiba mover aqui. Eu vou deixar o meu texto, porque para apresentar na aula, esse daqui é o mais razoável. E está aqui a nossa tabela. Bom, lá no modelo, ele faz a regressão e depois faz a regressão dita na forma restrita, que é impondo as condições lá que o modelo coloca. Para fazer a regressão na forma restrita, é só você impor a restrição nessa nova variável. Essa nova variável, RDIF, ela está definida aqui, ela é L de YI menos LNGD. A restrição que eu tinha é que esses coeficientes somariam 0. Então essa era a minha restrição. Então quando você vê lá, qual é a vantagem de fazer isso? É que você já pega o coeficiente que der, você já pega, os coeficientes são iguais com o sinal trocado. Você já pega o coeficiente que der e já calcula o alfa, né? Porque aqui você teria 2 alfas, um para cada coeficiente. Então está aqui de novo as regressões. Podemos olhar nossas regressõezinhas aqui. Podemos olhar as nossas regressõezinhas. Está aqui ela. Deu significativo de novo, deu significativo. E a partir desse 1 por 48 que ele vai calcular o alfa dele. Então, está aqui de novo para cada amostra. Eu não vou ficar repetindo o processo. Está aqui então, e aqui a gente já vê tudo resumido no comando usando o Stargaze. Então está aqui as minhas regressões. Os valores mudam, mas mudam pouco, e aqui, como viu lá, não deu significativo. Com 22 observações é muito difícil pegar coisa significativa. Bom, você também pode fazer o teste da hipótese, você pode fazer o teste das hipóteses. Então, você pode pegar a regressão que você estimou, está aqui reg 1, reg 2, reg 3, não reg R, reg 1, reg 2, reg 3, que é onde você estimou os coeficientes, e você pode fazer a pergunta, um mais o outro é igual a 0? Né? Porque é o que eu quero saber, eles têm um sinal trocado um com o outro? Um mais o outro é igual a 0? Essa é a pergunta que eu tô fazendo. A função linear hypothesis, joga aqui a função e ele te dá o p-value, você não consegue rejeitar a hipótese nula. Você não consegue rejeitar a hipótese nula. Ele botou aqui, você não consegue rejeitar a hipótese nula, que é essa daqui. Está aqui a minha hipótese nula, ou seja, eu não consigo rejeitar que de fato é 0. Por isso que ele diz que passou no teste. Você pode escrever isso de várias maneiras. Eu posso fazer como eu fiz no primeiro, um mais o outro igual a 0. Eu posso botar direto, se um é igual ao outro com sinal trocado. E posso, finalmente,
Não, essa terceira ficou igual à primeira. Mas você pode fazer variações aí. Você monta como você quiser, ele entende o que você está querendo. Né? Que só tem duas maneiras, porque são só dois coeficientes. São só dois coeficientes. Então está aqui. Essas tabelas que eu estou fazendo aqui, elas reproduzem a do texto. Então, se vocês pegarem a primeira tabela do texto, ela começa aqui, essa é a parte de cima da primeira tabela do texto. Podem olhar lá, a diferença vai estar só em decimais, é mínima. Essa tabela aqui é aquela parte de baixo, onde ele bota restrito. O que eu não estou fazendo é o cálculo dos alfas. Ele coloca, eu acho, também os testes das hipóteses sobre os coeficientes. As conclusões que eu tenho, então, que vem lá do texto, né? Os coeficientes possuem sinal previsto e são significativos nas duas regressões maiores. A hipótese que os coeficientes são iguais em valores absolutos e possuem sinais opostos não é rejeitada em nenhuma das regressões. O modelo explica boa parte da variação, isso é o R2 que a gente está olhando, que está lá também no summary e na tabela. O valor de alfa obtido pelo coeficiente, isso aqui nós não fizemos, mas está lá. O coeficiente da regressão restrita, que é aquele que você pega só aquele coeficiente para calcular o alfa. É muito alto, dá 0,59, a gente esperava algo em torno de 1/3, e apesar de ter 3 evidências boas, a última sugere mudar o modelo. O que é que ele muda o modelo? Ele muda o modelo botando capital humano, e agora eu acho que vocês já pegaram muito a ideia que tem. Então, está aqui a nova equação que nós vamos estimar, está aqui a nova equação, está aqui a modificação, vou criar essa modificação que é para poder fazer o restrito lá na frente, então deixa aqui, é um mutate para usar. E aí começa de novo as regressões. A primeira regressão é não restrita, só escrever de novo. LM, variável que você quer explicar, no caso é o PIB 85, PIB por trabalhador, e as variáveis explicativas. A taxa de investimento é o log de NGD, N mais G mais D, e agora o capital humano, que é esse LH. Esse LH dá o capital humano. Faço as regressões de novo, faço cada uma das regressões. Tá vendo? É bem tranquilo, é só digitar aqui a fórmula, só digita a fórmula e roda esse comando e vai armazenar no objeto que você botou. Se você não armazenar em lugar nenhum, se você fizer aqui, por exemplo, eu vou marcar, quando eu faço isso, ele só executa o que está marcado. Né? Então, eu vou fazer isso aqui, ele dá essa resposta. Então, uma olhada rápida, se você está só querendo bater um olho rápido aqui, você pode fazer isso. Mas se você for precisar das informações para fazer uma tabela, ou então para usar aquelas funções do Bloom e fazer gráficos, que nem a gente discutiu nas aulas anteriores, aí é melhor você guardar num objeto. Né? Você guarda num objeto para depois ter acesso a essas informações. Deixa eu ver. Então, deixa eu fazer. Não lembro quais que eu fiz, então é muito rápido, é muito tranquilo. Pronto, então fiz aqui. Chamando o Stargaze, eu tenho a parte de cima, acho que é a tabela 2 do texto. A tabela 2 é a parte de cima, que são os coeficientes de cada modelo. De novo, nas regressões, essa aqui só tem 22, dá significativo às variáveis previstas com sinal previsto. Está dando tudo direitinho. Eu posso fazer a regressão restrita. As regressões restritas estão aqui para estimar depois o alfa e o beta. Né? Agora nós temos que ter duas. Tem duas. Ah, não, de novo. Eu não sei usar notebook, eu sou terrível com notebook. Vocês me desculpem aí esse sobe e desce. Mas eu tenho um problema. Eu tenho um problema complicado com notebook. Bom, está aqui a reg 1RH com capital humano. Está aqui as 3 regressões. Aqui minhas 3 regressões, e daqui da tabela, você pode usar esses coeficientes aqui, o coeficiente de RDIF e HDIF, para calcular o alfa e o beta, implícitos aqui na equação, que é o que ele faz. Se você checar, é daqui que ele tira, é só se aplicar naqueles coeficientes que nós estimamos. A restrição agora, eu posso fazer, que a soma dos 3 é 0, né? Aí aqui assim eu posso escrever de várias maneiras, né? Eu repeti a primeira, mas você pode ter feito um mais outro é igual a menos o outro, você pode LY traço I mais LH igual a menos LN. Do jeito que você fizer, ele vai entender. É um teste, é bem flexível o comando, está aqui a equação. Mas é bem flexível mesmo. Então você faz aqui, de novo, você vai ver que os p-values vão dar altos, né?
você não consegue rejeitar. Lembra, para rejeitar a hipótese nula, você precisa do p-value baixo. Quão baixo, você decide. Se você estiver trabalhando com 5%, abaixo de 0,05. Se você estiver trabalhando com 1%, abaixo de 0,01. E assim por diante. Então, você precisa do p-value baixo. A hipótese nula na regressão é que o coeficiente é zero. Essa é a hipótese nula na análise de regressão. Então, você vai dizer que o coeficiente é zero. Se der um p-value de 0,39 e tal, você não estou rejeitando que esse coeficiente é zero. Aqui no meu teste, a hipótese nula é essa daqui, essa hipótese que ele está testando. Então, eu não consigo rejeitar que essa soma é zero, que é exatamente o que eu queria, porque é o que minha teoria estava prevendo. Posso fazer o teste nesse outro formato. Aqui dá no mesmo. O que está mudando aqui não é porque você mudou o formato do teste, porque você mudou a regressão, né? Nós estamos usando regressões com amostras diferentes. Então, os coeficientes somam zero, como a teoria prevê. Os valores implícitos de alfa estão próximos da participação da renda do capital, aí você tem que ver a tabela 2 lá no texto. Adicionar o capital humano melhorou o modelo. Então, vocês já pegaram que fazer regressão no R é bem simples. Uma vez que você tem a fórmula, você só precisa usar a função LM, digitar a tua fórmula com a variável dependente, til, e depois as variáveis explicativas. Então, você bota lá a variável que você quer explicar, né? Também chama de variável dependente, til, e as variáveis explicativas. Data igual ao lugar que está o data frame que ele vai utilizar, você tem que informar, senão ele não vai saber. Se você não quiser fazer isso, você poderia botar, por exemplo, MRW, dólar growth, MRW, dólar, mas não faz isso não, que é bem mais trabalhoso, é bem mais pesado, é mais fácil botar o dado aí. E se você quiser fazer um subconjunto da amostra, você pode fazer isso. Você pode perguntar, eu posso usar o filter lá da aula passada para fazer antes? Pode, não tem problema nenhum. E aí você já passa o data frame que você filtrou. Mas presta atenção que você teria que trabalhar com 3 data frames, um para cada amostra, MRW1, 2 e 3. É muito mais prático trabalhar desse jeito, definindo na hora, você não precisa ficar salvando tanto data frame. Então, eu recomendo que, se for assim, se as amostras estiverem facinhas de identificar no subset, faça isso. Se você perceber que está ficando muito trabalhoso, não, manipula, salva no que você quer e faz a regressão. De novo, é com você. Então, está aqui agora as regressões da tabela 3. A ideia aqui é reproduzir a tabela 3, aquela de convergência. Stargaze chama, mostra as tabelas. Ah, mas se eu não uso o LaTeX, não estou fazendo HTML, eu uso o Word. Bom, aí você digita. Aí você digita. Talvez, não sei se tem software que leve para o Word. Eu acredito que não. Aí você vai ter que digitar. Também não é o fim do mundo fazer uma tabelinha dessas e com a vantagem que você pode botar os p-values, se você quiser, é mais fácil. Mas se você domina o HTML e o LaTeX, também é muito fácil botar em qualquer um dos dois. Então está aqui a tabela mostra exatamente que não, na primeira amostra, o resultado a variável ela dá significativa, mas com nível baixo. Se eu só chamar aqui, só para a gente olhar direitinho o p-value, é o summary reg. Qual é o reg? Reg 1 da tabela 3.com. É esse daqui mesmo. Vocês vão ver aqui que dá mais acima de 5%. Ó. Ele dá significativo só a 10%. Por isso que tem só o pontinho. Pode ser que a 10%. A 10%, a 5% seria uma estrelinha, a 1% 2 estrelinhas, a 0,001% seriam 3 estrelinhas. Então, mas eu não gosto muito de ficar falando de estrelinha, não, porque aí você fica viciado em estrelinha. Aí você pega outro software que não tem estrelinha, você ferrou, né? Ou então você pega um autor que, na hora de ler o artigo, não tem estrelinha, você fica, cadê as minhas estrelinhas? Então, olha o p-value, olha o t. Se tiver disponível só a estimativa e o erro padrão, como, por exemplo, estava no artigo do Barro, eu acho que no do Homer também, aí você divide um pelo outro, que você encontra o t e guarda aí 2 como número mágico. Você vê que dá significativo muito baixo e dá com o sinal trocado. Não é? Essa é aquela que você está fazendo só o crescimento contra o PIB per capita inicial, que reproduz aquelas figuras que nós fizemos na nossa primeira unidade, na unidade de introdução em fatos. Nas outras você tem um pouco mais na segunda também não dá nada, né? Na segunda acho que também não dá nada. Por exemplo, aquele bota estrelinha lá, pontinho. Na terceira é a única que dá, que é o CDE. A gente já sabia disso. Quando eu peguei o CDE, você consegue convergência mesmo, sem controlar por nada. Por quê? Porque os países lá já são muito parecidos. Então, a coisa acaba funcionando. Se você faz agora, então só tem convergência na OCDE. No primeiro caso, é a tabela de convergência. Quando você controla,
quer dizer, que a gente fala controlar, quer dizer, bota as variáveis para condicionar, né, aí você tem o resultado de convergência aparece. Deixa eu fazer logo as regressões todas de uma vez. E eu peço a tabela. E nós vamos ver que aparece para ver convergência aqui. Esse sinal tem que ser negativo e significativo, todo mundo negativo e significativo. Se você quiser ver os p-values, é só chamar lá a função, como eu fiz anteriormente. Aí você vê todas as informações relevantes. O R2 ele bota aqui, o Stargazer dá para a gente o R2 de presente. Você não usa LaTeX, talvez seja uma boa ideia se esforçar para começar a usar. Vale a pena, principalmente se você quer ficar na academia, fazendo artigo, essas coisas. Ele é o software padrão utilizado por todo mundo, porque ele é muito fácil de botar expressões matemáticas e fazer equações complexas e tal. Então, talvez seja usar, estou dando uma forcinha aqui, as tabelas já saem de presente para você, depois você só edita, se você quiser, por exemplo, se você não gostar do nome, se você não gostou, LYI, é um nome meio ruim, o que quer dizer isso? Mas você vai lá e bota taxa de investimento, fica bonitinho, como você quiser. Pode editar, não tem problema nenhum, você vai copiar e colar no seu texto, então você pode editar. Bom, aqui com as restrições, só vai tudo de uma vez, para não ficar cansativo. Então, com as restrições, está tudo aqui. O resultado de convergência permanece. Aí faz o teste das restrições, fazendo o teste. Você pode, insisto, escrever como quiser. Isso é uma bela flexibilidade que o pacote te dá. Então, você fez aqui. Mais uma vez, veja agora os p-values altos. Você não rejeita a hipótese nula em nenhuma das três regressões. Todas elas o p-value está alto. Então a mecânica da coisa é um pouco isso. Você vai fazer o modelo, e você vai analisar aquela tabela. O que você vai analisar ali? Tem muita coisa para se analisar numa tabela de regressão. Tem muita coisa mesmo. Depende da análise que você está fazendo. E à medida que você for estudando econometria, mais coisas vão aparecendo para te chamar a atenção. O básico do básico são esses coeficientes que testam se cada variável é significativa, ou seja, se é possível rejeitar que elas não são zero. Então, essa é a primeira coisa que a gente olha, bate o olho, aí olha o sinal para ver se o efeito é positivo ou negativo. O R2, que dá a medida de quanto o modelo explica da variação da variável que você quer explicar, e o teste F, que é o de relevância conjunta. Mas depois você pode ir buscando mais coisas que estão lá guardadas na regressão, ou fazer estatísticas do teu interesse, já que está tudo guardado lá no R. Está tudo guardado nesse objeto que você criou e botou a regressão, esses R2R, R2RH e etc. Bom, um problema que costuma aparecer, e o Barro, por exemplo, no texto dele fez referência a isso, é a questão da heterossedasticidade. Bom, tem exemplos de livro-texto. Se você pegar o livro que você usou lá no seu curso de econometria, seja qual for, você vai ver belos exemplos. Normalmente o pessoal pega isso em micro, onde tem mais variáveis e tal. Mas eu quis aproveitar a base de dados que a gente está trabalhando, né? Já que a gente está com a base de dados aqui tão colocadinha, por que não aproveitar a nossa base de dados? Então, estou pegando a base de dados com a amostra grande, estou chamando de mr.w, só para a gente ficar com ela guardada aqui, não ficar precisando fazer subset o tempo todo. Então, estou aqui com esse meu data frame. E eu quero fazer aquela regressão entre crescimento, PIB inicial, taxa de investimento e o N mais G mais D. Estou fazendo a regressão, fiz, mostro o resultado da regressão. Está tudo bem, está aqui meus estimadores. Qual o problema? Na presença de heterossedasticidade, ou seja, quando a variância não é constante, a variância está mudando com com as variáveis, esses estimadores aqui podem ser não confiáveis, eles podem ter um problema, o estimador do erro, para ser sincero. E se o estimador do erro dá problema, esses testes aqui podem estar com problema. Se esses testes estão com problema, aquele de você ficar dizendo que é significativo e não é, está comprometido. Então, para resolver esse problema, aí é a discussão da heterossedasticidade. Vamos tentar dar uma olhada no que está acontecendo? Aí foi bom ter carregado o ggplot lá no começo.
Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou fazer o gráfico do resíduo da nossa regressão, a reside-reg. Chama o resíduo da regressão, é outra forma de se chamar o resíduo, reside-reg. Ele vai dar os resíduos da regressão. Eu volto a dizer, não é um exemplo perfeito, mas é bom porque eu estou usando uma base de dados real, usada num artigo real que nós discutimos em sala. Então tem essa vantagem. E por sorte, eu dei um trabalhinho. Eu fiquei testando um monte de gráfico até um que ficasse mais ou menos legal. Está aqui o gráfico. Só um pouquinho, porque ele está carregando. Olhem aqui o gráfico. Deixa eu dar uma esticadinha aqui nele. Vocês percebem que a distância aqui, os erros estão ficando mais espalhados à medida que a variável está crescendo? Não sei se vocês estão reparando isso. À medida que a variável que eu estou usando está crescendo, os erros estão ficando mais espalhados. Essa é a característica típica de variância. Isso aqui, né, a variância do erro vai ser o quadrado dessas distâncias para o zero. Então, essa soma desse quadrado. Então, quando vai aumentando a distância, eles vão alargando, está mudando a variância. Então, a variância aqui é pequenininha, aqui é grande. Esse é o problema da heterossedasticidade. Volto a dizer, não é o melhor exemplo do mundo, tem exemplos mais legais, mas no livro de econometria tem, vocês devem ter visto, então vão ver. Mas aqui eu acho que pega um pouco a ideia. A figura mostra que a variação dos resíduos é maior para maiores níveis de LNGD. Né? Você olha aqui e vê. Uma maneira de testar a heterossedasticidade é fazendo uma regressão entre o quadrado do resíduo e as variáveis explicativas. Aí você observa o teste F, ou seja, você quer saber se as variáveis explicativas estão influenciando o resíduo. Olha o teste F, né? Vocês vão ver que deu, mas não deu aquele legal, né, que a gente gosta, abaixo de 0,01 pelo menos. Mas para o meu exemplo, eu dei uma heterossedasticidadezinha, o modelo como um todo a 5% explica, ou seja, eu desconfio que tem heterossedasticidade aqui. Em trabalhos práticos, geralmente você é um pouco mais exigente, você vai querer isso aqui menor do que 0,01. Um outro jeito é fazer os testes específicos, um dos mais famosos é o Brush-Pagan, o teste, o R tem aqui BP-teste e o nome do objeto que está a regressão, ele vai te dar esse teste. Então, de novo, aqui ficou bem perto, não por acaso, né? Então, eu estou comprando que tem heterossedasticidade, embora algumas vezes seja mais rigoroso para aceitar. Bom, então, eu tenho aqui o problema de heterossedasticidade. Quando você tem heterossedasticidade, você pode usar o chamado estimadores robustos. Eles vão corrigir essa distorção. Dos cursos de econometria, vocês estudam isso. Se vocês não tiverem feito o curso de econometria, vocês vão ter que acreditar em mim. No R, a função é essa, coef-teste. Se eu fizer coef-teste, com coef-teste ele te dá. E você tem que especificar a matriz de variância e covariância para dar certo. Se eu usar o coef-teste só assim, limpo, ele reproduz os resultados originais. Esses aqui são exatamente os resultados. Se eu botar summary reg, eu tenho exatamente essa mesma tabela. Espero que seja, que eu não vá passar vergonha aqui, mas eu tenho essa tabela. 1.91, 0.83, 1.91, 0.83, a mesma tabela do coeficiente. À medida que eu vou colocando essa especificação aqui de VCOV, variância e covariância, eu vou corrigindo essa distorção da heterossedasticidade. Esse aqui é para fazer o exercício que o White fez, o White no 1980, que é o texto de referência para essa questão. Aqui são os estimadores que eles colocaram. Repara que os estimadores, 1.91 menos 0.14, 0.64 menos 0.30, são os mesmos. O problema está aqui no erro padrão. No erro padrão, 0.83, 0.05, 0.80, 0.04, então vai mudando. Como isso aqui é a razão de um com o outro, você pode ter um efeito, nos testes que você está fazendo. Nos testes que você está fazendo, você pode ter um efeito. Então, aqui não afeta o teste, porque eu volto a dizer, eu forcei um pouquinho a barra para fazer meu exemplo. Tem um ainda mais refinado, que é esse daqui, que você obtém. E você vai ver, se você botar no help da função,
ela vai te explicar esses vários padrões. Então, vamos aqui. A especificação da matriz de covariância para os estimados. Então, como é que ele aplica, como é que ele ajusta. Vamos já entender um pouco mais, eu vou já falar um pouco mais, vai fazer mais sentido esse tipo de ajuste. Então, está aqui o uso e tal. Bom, se vocês tiverem que fazer uma regressão onde tenha problema de heterocedaticidade, eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Vocês usem o coef-test com a especificação do VCOV. É o melhor caminho. Mas antes de tudo, antes de ter essas coisas assim para fazer quebrar nosso galho, a gente fazia isso na mão, também com um estimador chamado de mínimos quadrados ponderados. A ideia aqui é você supor uma relação entre você colocar qual a relação entre a variância e o erro, e aí você ajusta. Estritamente falando, é por isso que tem aqueles VCOV, dependendo da relação que você está estabelecendo entre a variância e o erro. Aqui no meu exemplo, eu estou fazendo a seguinte hipótese. A variância do erro é proporcional ao quadrado do capital humano. De novo, eu não esmerei tanto nos testes, mas é só para entender a mecânica da coisa. Então, você está supondo que tem essa relação. Se você faz isso, você vai chamar a mesma LM, a mesma função LM que a gente sempre chamou, mas você vai ter que dizer quem é o peso, que ele vai ponderar em cima desse peso que você está dando, que era, eu botei aqui, eu disse que era inversamente ao quadrado do capital humano, mas na hora H eu botei como se fosse inversamente proporcional ao quadrado do PIB per capita. Então, vocês me desculpem, se quiser usar o capital humano, é só botar aqui LH ao quadrado. Mas é porque não tem capital humano nessa equação que eu estou apresentando para vocês. Então, eu devia estar, como eu disse, eu fiquei fazendo para ficar o mais legal possível. E aí, nisso, eu não devo ter corrigido o texto. Mas então, está como proporcional ao quadrado do... Eu vou até mudar aqui. Do PIB por trabalhador inicial. Está aqui a regressão, ela vai me dar, e aí eu peço a mesma coisa para ver o resultado da regressão, está aqui. Eu estou vendo exatamente o resultado, está tudo direitinho. Ele bota o peso que você usou, para caso você tenha esquecido, você tem um monte de regressão, quando você bota ele vê. Então, essa era uma maneira mais antiga. Normalmente, essa relação a gente não sabe, né? A gente está meio que chutando que é essa. Então, tem um procedimentozinho que se usa, mas eu insisto. Se vocês tiverem problema do tipo, usem lá o CorCoF que resolve. Aqui é só para vocês entenderem a intuição da coisa. Então, você faz o seguinte. Você faz a regressão normal, né? Estou chamando de MQO, de mínimos quadrados ordinários. Faz tua regressão. E calcula o log do resíduo quadrado da tua regressão. Então, pega isso aqui, que é a variável, que é exatamente o resíduo que você quer estudar. Então, pega esse carinha aqui, pegou. Aí, você vai pegar esse log ao quadrado e você vai fazer uma regressão dele contra as variáveis explicativas. Por quê? Porque você quer estimar a relação do quadrado do erro com as variáveis explicativas. Você faz isso. Olha que bonitinho. E aí você chama isso aqui de o valor previsto, fitted é isso, fitted é o valor que a equação está prevendo, ou seja, é dessa equação aqui, substituindo os valores das variáveis explicativas, qual que dá a variável estimada. Então, esse aqui é o que está estimando para o log. Então, essa é a relação. Aí você, como você passou log, você faz exponencial para recuperar. Eu marquei, eu não fiz o GRET, né? Então, agora está aqui. Você faz o exponencial para tomar. Isso aqui está no livrinho que é ele resolve todo o livro do Udrich para o R. Então, é esse o livrinho. Provavelmente vocês usaram o livro de introdução lá. Eu peguei de lá. Só que, em vez de usar o exemplo bacaninha que ele deu, eu estou usando o meu para aproveitar a base de dados e para manter aí. Para não ficar pegando coisa lá do pessoal de micro, vamos ficar com o nosso aqui de macro. E aí você usa isso como o peso. Tá vendo? Não precisa ser uma função. Você pode usar isso como peso. E aí você tem os mínimos quadrados ponderados, né? E aqui saiu a regressão. Foi muito rápido, muito superficial, o objetivo era esse mesmo, porque aqui eu estou supondo que vocês conhecem o que está acontecendo e eu só quero mostrar como implementa no R. Nós vimos como fazer uma regressão, como testar hipóteses,
como tratar com heterocedaticidade. E de quebra, nós reproduzimos o artigo. Se você pegar o artigo e olhar as tabelas que saem daqui, vocês vão ver que está batendo tudo direitinho. Então, se você tivesse feito isso em 1990, por aí, você tinha um artigo importante na literatura. Nós fizemos aqui, nós fizemos com atraso aí de uns 30 anos da vida. Talvez você que tivesse lá o emprego do banco e tivesse milionário porque escreveu o livro de introdução à economia mais usado do mundo. 30 anos depois, a gente conseguiu fazer uma aulinha legal para mostrar como que eu faço regressão no R, de quebra reproduzir lá o artigo do Monkey, que vocês podem checar direitinho a reprodução que nós fizemos. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.